Olhando assim fixamente na nossa assistência, nós conseguimos ver vários jovens vigorosos e exemplares. Esses jovens têm vigor, eles realmente estão dispostos a servir a Jeová de todo o coração. Mas a verdade, queridos irmãos, principalmente os queridos anciãos e os publicadores mais experientes, esses jovens precisam da nossa ajuda. Eles precisam que tenha alguém que os ajude, que os oriente no melhor caminho possível. Nesse discurso, nós vamos falar de um exemplo bíblico de uma pessoa que realmente fez isso. Davi. Davi, em certa altura, ele ajudou bastante Salomão a ser bem-sucedido na construção do templo, apesar de ser muito jovem. Então nós vamos ver que qualidades Davi demonstrou, como é que ele ajudou Salomão nisso, e depois, com certeza, vamos ver como é que nós hoje podemos ajudar os mais jovens a serem bem-sucedidos. Por favor, queridos irmãos, abram a vossa Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, versículos número 5. Nesse texto, queridos irmãos, nós vamos ver que Davi era muito realista. 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 5 diz: E Davi disse: O meu filho Salomão é jovem e inexperiente. E a casa que será construída para Jeová deve ser extremamente magnífica, para que a fama e a beleza da casa se tornem conhecidas em todas as terras. Os irmãos conseguiram perceber como Davi mostrou-se ser uma pessoa realista? Davi, de forma bem clara, disse que Salomão, além de ser jovem, ele era uma pessoa inexperiente. Quando Davi disse isso, ele estava a dizer que Salomão tinha pouca experiência para uma construção daquele tamanho. Davi sabia claramente que Salomão precisaria de ajuda. E o que é que ele fez? Os versículos terminam assim: Por isso farei preparativos para ele. Assim, antes de morrer, Davi providenciou uma grande quantidade de materiais. Essas quantidades de materiais nós podemos ver lá, na imagem do nosso manual de atividade, em que o rei Davi está a mostrar ao jovem Salomão vários materiais que estavam a ser feitos por artesãos com o objetivo de ser usado para a construção do templo. Não é que Davi ficou com inveja pelo fato de Salomão ser designado para construir o templo, não. Mas Davi, como alguém adulto, com mais experiência, ele sentiu a necessidade de ajudar Salomão a ser bem-sucedido na construção do templo. Davi sabia que Salomão poderia precisar muita ajuda. Por isso, além de oferecer-se para ajudar, Davi também fez algo muito importante. Ele encorajou Salomão para que ele conseguisse ser bem-sucedido naquele trabalho. Como é que Davi fez isso? Por favor, vejam os versículos 13, 11, 12 e o 13 do capítulo número 22. Agora, meu filho, que Jeová esteja contigo e que sejas bem-sucedido e que construas a casa de Jeová teu Deus, assim como ele prometeu. Bom, aqui nesse versículo, queridos irmãos, nós já vimos que Davi, em poucas palavras, disse muitas coisas. Ele olhou para o seu filho e disse: Olha, espero que Jeová esteja contigo, no sentido de que seria Jeová a ajudar de forma permanente para que aquela construção desse certo. Além disso, Davi disse que esperava que ele fosse bem-sucedido e que ele construísse a arca. Então, Davi, ele não apenas doou os materiais, não. Visto que ele sabia que Salomão era alguém inexperiente, ele percebeu logo que Salomão precisava de encorajamento sincero. E o versículo número 12 diz que Jeová te conceda prudência e entendimento quando te der autoridade sobre Israel,
para que guardes a lei de Jeová teu Deus. Então serás bem-sucedido se obedeceres cuidadosamente aos decretos e às decisões judiciais que Jeová mandou Moisés transmitir a Israel. Sê corajoso e forte, não tenhas medo, nem fiques apavorado. Então, na realidade, Davi, como alguém que tinha muito mais experiência, ele usou aqueles momentos para encorajar, para motivar e até elogiar o jovem Salomão. E é interessante que uma das coisas que Davi incentivou Salomão a fazer era, apesar de que o foco seria a construção, mas ele deveria se esforçar a guardar os decretos judiciais de Jeová. Ele deveria se esforçar a ser verdadeiramente obediente a Jeová, pois isso poderia torná-lo uma pessoa bem-sucedida. Outra coisa que Davi fez, queridos irmãos, está nos versículos 14 ao 16. Com muito esforço, providenciei para a casa de Jeová 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e tanto cobre, ferro, que não é possível pesá-los. Providenciei também madeiras e pedras, mas tu providenciarás ainda mais. Tu tens ao teu dispor um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiro, carpinteiro e todo tipo de trabalhadores especializados. A quantidade de ouro, prata e cobre e ferro é incalculável, portanto, começa a obra e que Jeová esteja contigo. Meus queridos irmãos, esse é um excelente exemplo de como ajudar um jovem a ser bem-sucedido. Mas agora, será que toda essa ajuda, todo esse encorajamento, todo esse material que Davi tornou à disposição para o jovem Salomão deu certo? Será que Salomão conseguiu terminar a construção do templo? Com certeza que sim. Era como se Davi abrisse o caminho para que Salomão conseguisse fazer toda aquela estrutura magnífica que era o templo de Jeová. Qual é a lição que podemos aprender? Queridos anciãos, é muito importante que vocês, queridos irmãos, esforcem-se para ajudar os jovens a serem bem-sucedidos. Por exemplo, vocês podem ser sempre positivos por falar sobre alvos espirituais aos mais jovens. Por outro lado, tire sempre tempo para elogiar os pioneiros, aqueles publicadores jovens e mesmo as crianças que dão um comentário no Salão do Rei. Os seus elogios, assim como foi o de Davi, ajudarão o jovem a serem bem-sucedidos. Por outro lado, esteja sempre disponível para ensinar os jovens, por exemplo, a usar o kit de ferramenta de ensino e até mesmo a executar certas tarefas na congregação. Evite dizer que esse é muito jovem, não vai conseguir, ele vai estragar isso. Não. Treine, treine e treine. Treine os jovens no sentido de que eles possam aprender a fazer da melhor forma as coisas e a conseguirem a ser bem-sucedidos. Os nossos jovens são realmente vigorosos, eles merecem elogio. Mas para eles conseguirem realizar todas as tarefas possíveis, é necessário que os mais experientes se disponibilizem para ensiná-los. Os jovens estão abertos para isso. Então nós só precisamos tirar do nosso tempo para elogiá-los, encorajá-los, incentivá-los e ajudá-los a fazer tudo o que for possível na organização de Jeová, de modo a serem verdadeiramente bem-sucedidos.